amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Há aproximadamente 1 ano e meio esse programa estreava falando justamente sobre o processo de venda da Embraer para a Boeing. E neste programa nós vamos tratar agora do distrato entre as companhias, notícia que abalou o mundo corporativo, financeiro mundial. A crise do coronavírus e a própria crise da Boeing foram impactantes para que essa decisão fosse tomada. Nós vamos conversar durante esse programa com o Marcos Barbieri, que é professor de Economia da Unicamp nas áreas de Economia Internacional, Economia Brasileira e Organização Industrial. Marcos Barbieri esteve conosco na edição do primeiro programa sobre a Embraer. Também aqui conosco a Marina Sassi, que é diretora do Sindicato dos Metalúrgicos e funcionária da Embraer. Ela vai poder nos trazer aí um panorama geral de como que os funcionários receberam essa informação. Para eles, para os funcionários, a primeira informação que chegou depois da imprensa foi um comunicado do CEO da Embraer. Ele distribuiu um vídeo para os funcionários que a gente vai assistir agora. Vou compartilhar com todo mundo aqui na nossa tela. Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017. Como vocês sabem, a transação estava em andamento, aguardando a aprovação da Comissão Europeia. Entretanto, a Boeing optou por encerrar a parceria. A Embraer buscará uma compensação da Boeing para recuperar as perdas resultantes do término do acordo que chamamos de MTA. Como afirmado inúmeras vezes pelas duas empresas, essa era uma aliança ganha-ganha, com potencial para expandir nossas linhas de produtos e serviços e também criar novas oportunidades de negócios. Sentimos muito pelo cancelamento da parceria, mas continuamos firmes e fortes. A Embraer é uma empresa eficiente, diversificada, com uma base de engenharia e manufatura reconhecidas mundialmente pela sua competência, competitividade e qualidade. Contamos nesse momento com uma linha de produtos e serviços diversificada e bem-sucedida. Nossa unidade de aviação comercial é um ícone no mercado de aeronaves com menos de 150 assentos e líder em entregas e serviços. Quero ressaltar ainda que a Embraer tem liquidez suficiente e acesso a fontes de financiamento para alavancar a continuidade dos seus negócios. Somos uma empresa estratégica para o Brasil, importante empregador, exportador e desenvolvedor de tecnologia com presença global. Isso não significa que vai ser fácil superar os obstáculos. O cancelamento da parceria pela Boeing e o impacto da Covid-19 na indústria aeronáutica não devem ser subestimados. Entretanto, ao examinar de maneira pragmática a realidade da empresa hoje, afirmo a vocês que saberemos superar mais uma vez as dificuldades que se impõem em nosso caminho, tomando as ações adequadas que eu e meus colegas de diretoria estamos analisando nesse exato momento. Para enfrentar e superar tais desafios, a Embraer conta com a arma mais forte e poderosa que se pode dispor. Uma equipe integrada por profissionais altamente capacitados, guerreiros e determinados a atingir seus objetivos. Nossa história de mais de 50 anos é repleta de momentos difíceis, todos superados. E é isso que vamos fazer novamente. Vamos ultrapassar os desafios com força e determinação e vamos vencer. Um grande abraço a todos. Muito bem, aí o CEO da Embraer, o Francisco Gomes Neto, fazendo aquele, acho que todo mundo concorda, aquele discurso de palestra motivacional para os funcionários ali no final do ano, depois para entregar um panetone para cada um. Marina, como é que os funcionários receberam essa notícia de que a parceria com a Boeing não vai acontecer? E para que o nosso telespectador entenda, nesse momento vocês não estão indo trabalhar, não é isso? Então, primeiro, boa noite, Edmond Barbieri.
Por conta da pandemia, o Sindicato dos Metalúrgicos entrou em contato com a empresa, né, para que a gente tivesse iniciativas para que os trabalhadores não ficassem expostos aos riscos lá dentro. E depois de uma série de negociações e votação, inclusive online, a maioria dos trabalhadores estão fora da empresa, né? Tem uma pequena parte lá dentro que estão produzindo peças para respiradores e peças para reposição também, para alguns aviões que estão rodando, como defesa, enfim. Mas isso é uma pequena parcela. A maioria dos trabalhadores ou estão em home office, né, ou estão de layoff, ou seja, estão com um contrato de trabalho suspenso, como é o meu caso, por exemplo. Mas, assim, obviamente a gente continua conversando com os trabalhadores, né, e o que eu tenho percebido foi uma surpresa bastante grande, né. A gente, funcionário, tem acesso às notícias junto com todo mundo, através da imprensa, né, toda essa negociação acontece com pouquíssima transparência, mas eu senti que, apesar da gente saber que existe uma crise na Boeing, apesar de terem alguns sinais, eu senti uma surpresa muito grande por parte dos trabalhadores e da sociedade em geral com essa notícia. Foi isso que eu tenho sentido. Marcos Barbieri, foi surpresa para você a Boeing desistir do negócio? Primeiramente, boa noite para todos. Boa noite, Edmond. Boa noite, Marina. Todos os que assistem aí o Brasil Consciência, né? Uma honra estar de volta aqui, né? E respondendo a sua pergunta, ela foi, de certa maneira, surpresa pelo prazo, talvez, e pela forma, principalmente. A surpresa veio na forma com que houve esse rompimento. Mas não surpresa pela lógica do que levou a esse rompimento. Dada a situação que a Boeing vinha enfrentando desde o ano passado, a crise sem precedentes que a empresa americana estava enfrentando, com o principal produto dela paralisada a produção, os aviões que já estavam entregues não podiam decolar mais, que é o 737 MAX, por problemas que evidenciaram uma deficiência técnica da Boeing, que todos, de alguma maneira, já tateavam, entendeu? Mas evidenciou uma deficiência técnica da empresa estadunidense muito maior até do que estávamos esperando. Então, dentro dessa crise, já existia uma expectativa de que esse acordo pudesse ser suspenso, prorrogado, refeito. E com a crise da pandemia do coronavírus, aí se impôs isso, né? Se impôs esse ponto aí. Na sua análise, evidencia uma crise técnica da Boeing, ela corrobora com aquela análise que foi feita pelos militares, pela aeronáutica, antes da venda, e que nós só fomos ficar sabendo depois que o governo já tinha autorizado, que o relatório, inclusive, dizia que não era a Boeing que ia ajudar a Embraer, mas que era a Embraer que estava salvando a Boeing. Nesse divórcio litigioso que nós estamos tendo, quem perde mais, a Boeing ou a Embraer? Olha, essa questão dessa deficiente, que a Boeing que estaria ajudando muito mais a Embraer do que a Embraer estaria ajudando muito mais a Boeing do que a Boeing, a Embraer, isso foi colocado não só no relatório da Força Aérea, mas isso foi dito por vários especialistas, né? Especialistas americanos. Eu mesmo, reiteradas vezes, coloquei que essa operação era uma operação muito vantajosa, uma operação muito importante para a Boeing, e era bastante prejudicial para a Embraer. Era uma operação que a Boeing ganharia, vamos colocar de maneira bastante rápida, né? A Boeing ganharia o mercado de aeronaves de 70 a 150 assentos, comprava a empresa que é líder mundial nesse segmento, para fazer frente à Airbus, e principalmente ela ia ter acesso à capacidade e competência de engenharia da Embraer, que é uma competência fantástica, é reconhecida no mundo inteiro, não por vários analistas, por vários especialistas no mundo. Então, era uma coisa muito importante para a Boeing, e que, caso fosse bem sucedida, seria o desmonte da Embraer. Infelizmente, seria o desmonte da Embraer. Era isso que resultaria caso essa operação fosse bem sucedida. Legal. Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês os dados do balanço de 2019 da Embraer. Não sei se a Marina está podendo
observar ali também, não sei se ela conseguiu ver, a receita líquida da empresa cresceu em 2019 16%, atingindo aí 21,8 bilhões. Esse total de receita líquida foi obtido ao alcançarem as vendas de 198 aeronaves, 89 aeronaves comerciais e 109 jatos executivos. A empresa tem hoje, incluindo todos os pedidos firmados ao longo de 2019, 16,8 bilhões de dólares nos chamados pedidos firmes, né? Aqueles que, com quase certeza, serão efetivados. Por que uma empresa tão lucrativa é colocada à venda e por que uma empresa que está precisando de um ganho de qualidade técnica como a Boeing desiste de um negócio como esse? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa responder agora, né? Inclusive, a gente começou esse programa vendo a fala, né, do CEO da empresa, como você colocou, uma intervenção motivacional, jogando para cima, dizendo que está tudo bem, né? E eu digo que a Embraer mente no começo e mente na saída, né? Mentia quando dizia, para ganhar, na minha opinião, a opinião pública, que se não houvesse o acordo, a empresa estaria falida, não teria condição de sobreviver dentro da disputa de mercado, por conta da associação da Airbus e da Bombardier, mas mente agora também dizendo que está tudo bem, entre aspas, né? Eu acho que ela teve uma opção de apostar no dinheiro rápido para os acionistas, né? Eu acho que foi isso que eles cresceram o olho, foram nos 4 bilhões, um pouco mais de 4 bilhões de reais que ia vir rapidamente, mas não pensaram de forma estratégica, né? Então, ao invés de pensar, por exemplo, em parcerias comerciais, que eu acho que poderia ser possível entre as duas empresas, para que as compras de jatos de grande porte tivessem algum tipo de facilidade para juntar também com os de pequeno porte, como é feito da Embraer, foram numa linha absolutamente oposta, né? A Embraer gastou 485 milhões de reais para fazer a reestruturação da empresa. Então, eu, por exemplo, trabalhava na unidade de Eugênio de Mello, fui transferida para Faria Lima, o contrário aconteceu também. Muitos trabalhadores foram transferidos de cidade, de forma quase imposta, porque não tinha nenhuma estabilidade se não fizessem isso, certo? Se não fossem para essas outras áreas. Então, mudou a sede da empresa, houve uma reestruturação muito profunda dentro da empresa para conseguir garantir a entrega para os norte-americanos, né? Então, ela está caminhando num sentido e os norte-americanos voltam atrás. Eu acho que são dois fatores que a gente precisa esmiuçar e entender melhor. O primeiro é um pouco do que a gente já falou aqui, que tem a ver com a crise que a Boeing vive, principalmente por causa dos aviões 737, né? Das quase 350 mortes que ocorreram. Então, está numa situação muito difícil. E o outro é a pandemia, né? Infelizmente, o coronavírus realmente impactou muito o setor da aviação, porque, enfim, as pessoas não podem sair de casa, não podem se locomover, e com isso os voos foram cancelados. Então, também todas as compras que estavam sendo projetadas, digamos assim, ficam um pouco suspensas, né? Eu acho que é um pouco da combinação desses dois fatores que a gente precisa entender para ver o que foi que levou, né, os norte-americanos a voltarem atrás nesse momento. Aí, tem gente que especula também uma possível barganha, né, que eles possam querer fazer, não é certo ainda que não vá sair nada. Se cogita, inclusive, judicialização do processo, né, para que, enfim, de algum modo isso ainda possa ocorrer essa venda. E eu digo o poder de barganha porque, apesar de existir seguro nas grandes transações, houve uma subida substancial do dólar, né? Então, a empresa valia X, hoje ela vale muito menos em dólar. Então, pode ser também, é uma especulação, a gente não sabe, mas eu acho que precisamos levar isso em consideração, que eles, inclusive, estejam, de uma certa forma, negociando, né, para até mesmo pagar menos
nessa transação que já estão pagando muito barato, porque vem, como você falou, não só com tudo que existe de material da empresa, mas toda uma tecnologia desenvolvida aí através de anos. A gente já fala com a Marina sobre os detalhes do acordo que permitiu o layoff na empresa, inclusive teve redução de jornada para alguns trabalhadores que permaneceram atuando. Se eu não estou enganado, a Marina já dá os detalhes daqui a pouquinho. Marcos, qual que é a sua opinião? Foi mais a questão financeira, a alta do dólar, a crise interna, ou o coronavírus e a incerteza do futuro é que fizeram a Boeing desistir do negócio? Olha, basicamente eu vejo dois fatores aí. Como eu disse inicialmente, esse negócio era extremamente vantajoso para Boeing e nunca para a Embraer, né? Sempre foi um canto da sereia, onde vários colocaram um canto da sereia, que a união com a Boeing seria a salvação da empresa, seria a redenção dela, exatamente o que alguns especialistas, alguns analistas, entre eles, eu sempre criticando. Quer dizer, seria o contrário, seria o desmonte da empresa. Mas então, se para a Embraer era desvantajoso, mas para a Boeing era vantajoso, então por que ela cancelou? Eu vejo a explicação disso exatamente em fatores externos à Boeing. Quais são os fatores? A crise, digamos, financeira / tecnológica da empresa estadunidense, uma crise sem precedentes que ela teve, derrubou o presidente. A empresa, há mais de 20 anos que não tinha prejuízo, teve um grande prejuízo no ano passado. Então, ela tem um problema que ela precisa de uma reestruturação muito grande, falando da Boeing, ela precisa de uma reestruturação muito grande, muito profunda, um suporte do governo americano, e a essa crise estrutural que a empresa já existia na empresa, agora no começo de 2020, sobreveio a crise da pandemia, que vai impactar muito nas empresas que já estão numa situação, digamos, financeira e tecnológica bem. No caso de uma empresa que está com deficiências, com problemas sérios, né? Problemas graves, sem precedentes da empresa, isso colocou em xeque a própria sobrevivência da Boeing. Numa situação onde ela está em xeque a própria sobrevivência dela, a necessidade de volumes vultosos que ela vai precisar de suporte público, e demissões, por exemplo, se estão se falando que ela precisa, e depende das informações, está se colocando que a Boeing precisa de alguma coisa acima de em torno de 50 a 60 bilhões de dólares para se recuperar. E que vão demitir pelo menos 16 mil funcionários. Quer dizer, como é que uma empresa que está numa situação, digamos assim, pré-falimentar, ela vai conseguir adquirir outra? Então, acredito que isso que levou a desistência da Boeing, e inclusive a maneira com que foi feito. Mostra a gravidade da situação da Boeing, que ela digamos, rompeu de maneira abrupta esse acordo. Pelo menos essa lógica que leva a explicar essa ruptura abrupta do acordo, sendo algo vantajoso para ela. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala com a Marina sobre os detalhes dessas mudanças estruturais, em funcionários sendo obrigados a mudar de planta, fechamento de setores e demissões. É um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, segundo bloco da nossa edição de hoje, falando sobre o distrato entre Boeing e Embraer, um dos maiores negócios do setor aeronáutico de todos os tempos, que acabou dando chabu. É funcionária da empresa, que está acompanhando o dia a dia, que tem contato com outros trabalhadores. Comenta pra gente um pouco de como é que foi esse processo aí nos últimos meses, o que aconteceu, quantas pessoas, se é que vocês têm acesso a essa informação lá pelo sindicato,
quantas pessoas foram demitidas e quantas tiveram que ser realocadas para outras unidades de São José dos Campos, lá para Gavião Peixoto, por exemplo? Então, antes você tinha todas, assim, como a BR falou um pouquinho anteriormente, né? Apesar de existirem diferentes produtos, que é basicamente o setor de defesa, da aviação comercial e executiva, a produção, em muitos momentos, a produção e também o desenvolvimento tecnológico, né? Se dava de forma conjunta, né? Existe uma sinergia, digamos assim, para essa construção. Ao você ter que separar e colocar a parte comercial totalmente alheia ao resto, várias iniciativas nesse sentido foram tomadas. Então, por exemplo, a parte executiva, né, foi para Gavião Peixoto, que fica ali em Araraquara. Boa parte do setor administrativo foi para Eugênio de Mello. Então, teve uma reforma lá que aumentou significativamente o número de prédios, de estacionamento. Então, lá que tinha uns 1.700 funcionários, agora deve estar com uns 4.000, mais ou menos. Da área executiva, a gente tinha uma área ali com umas 100, 200 pessoas. Isso, a gente não tem exatamente os dados, né? Mas, assim, alguns foram transferidos e foram, de fato, ali para Gavião Peixoto. Uma outra parte se reestruturou dentro da fábrica, ou seja, mudou de cargo ou foi transferido para uma outra área que faria algo parecido. E uma outra parcela foi demitida. Isso aconteceu no final do ano passado. Como eu disse, é muito difícil eu passar exatamente números e dados, porque, infelizmente, a Embraer já há alguns anos a gente faz essa denúncia, tem uma política de renovação, existem demissões e contratações também, né? Mas, inclusive, trabalhadores lesionados, né, que têm estabilidade pela nossa convenção coletiva, tem, inclusive, vários processos rolando por conta disso. Agora, você mencionou que a parte das alterações, a pessoa, por exemplo, trabalhava na planta de São José dos Campos e foi gentilmente convidada a ir a Gavião Peixoto sem nenhum tipo de garantia, estabilidade, sem nenhuma vantagem. Vá ou você será demitido, é isso? Eu dizia isso, ou você vai ser relocalizado ou, em última instância, demitido, sim, né? Infelizmente, assim, para você se relocalizar dentro da fábrica, você tem que ter, ou você fazer um estudo, uma universidade, uma faculdade, um curso técnico para realmente mudar totalmente de área, ou você fica um pouco limitado, né? Então, assim, é uma situação difícil para um trabalhador, né, que não esperava essa situação. Assim, olha, o que você faz, o que você trabalha agora vai ser feito em outra cidade. Então, você vai para lá. Eles foram sem garantia de estabilidade de emprego, né? E uma parcela, enfim, porque as pessoas têm uma vida, não é só o trabalho, filho, né? Às vezes relacionamento, outra pessoa trabalha também. Então, foi um período bastante difícil, né? E, infelizmente, todos aqueles governantes, mesmo alguns setores da mídia que se colocavam favorável à venda da empresa, se calaram diante desse processo, né? Legal, nesse momento estamos vendo aí a filhinha da Marina que entrou na tela. Como é que é o nome dela, Marina? Elis. A Elis apareceu aí. Olá, Elis. Todo mundo em casa, é normal isso. Tá virando uma coqueluche mundial. A Elis vai ficar famosa aí. Mais uma filha de quem está sendo entrevistado, quem está participando de live, a aparecer. Bom, essa questão toda da venda da Embraer, como já foi dito aqui, deve ser levada a instâncias judiciais nesse momento. A empresa, a Embraer, já entrou com uma representação em uma corte de arbitragem para tentar ter um ressarcimento econômico pelas despesas que ela teve para preparar a sua empresa para a venda. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Aaron Schneider. Ele é professor lá nos Estados Unidos e vai falar para a gente um pouco sobre a repercussão desse distrato nos Estados Unidos e quais as chances desse processo da Embraer obter êxito nesse processo internacional. Vou compartilhar mais uma vez aqui a tela com as informações para que todo mundo possa acompanhar. Bom, é interessante ver como foram as reações.
por um lado, alguém pode ver o valor, valor das shares da companhia, e esse valor dos shares começa a mais ou menos 140 na semana passada e vai para baixo com o anúncio da separação. Depois sobe um pouquinho, mas estabelece um patamar mais ou menos 131, 132, quer dizer que o mercado está tomando isso como indicação não saudável da companhia. Mas, ao mesmo tempo, dentro das discussões entre o CEO e os principais investidores da companhia e donos da companhia, em várias falas que tiveram nos últimos dias, explicaram a situação e tem muita convencimento de que a companhia tem que enxergar, tem que focalizar em certos produtos, certos projetos, e recuperar o Max é o primeiro. Então, isso vai requerer uma certa inversão para recuperar essa linha e também estabelecer duas novas linhas que estão trabalhando mais ou menos no tamanho do Max e um pouco maior. Então, dois projetos que eles estão concentrando. Então, o projeto Embraer ia ser uma vantagem para o Boeing e não é bom que eles saiam desse acordo para eles. Boeing o Embraer é uma companhia muito forte, muito saudável no seu setor. E então, para Boeing perder esse que é um tamanho um pouco menor do que o normal do Boeing, é uma perda para eles perder acesso ao mercado de aviões desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, parece que os investidores estão satisfeitos de que isso indica uma concentração nos projetos que vão ser o futuro da companhia, que é recuperar Max e reemplaçar o Max com duas linhas, mais ou menos de até 180 cadeiras e outros de 180 até 250. Então, essas duas linhas são as linhas que vão ser o futuro do país e estão convencidos que com essa separação vão concentrar nisso. Falando do penalidade ou a estratégia imediata em termos financeiros, o que a Embraer está ameaçando é o único caminho que eles têm. E correr para a justiça para recuperar, como o senhor falou, os custos de ajuste que já fizeram, quase $500 milhão que invertiram na fusão para preparar para a fusão com Boeing, e também pedir que o castigo que está inscrito no acordo original, que um dos partes sair indevidamente do acordo, tem que pagar uma multa. E essa multa pode ser entre 75 até 100 milhões de dólares. Então, estamos falando de uma quantidade não insignificante de dólares imediatos em termos financeiros. Se pode ter resultado positivo para a Embraer, não sei dizer. Por um lado jurídico, depende muito se eles chegam a um juiz nos Estados Unidos ou no Brasil, ou um mediador internacional. E não fica claro para mim aonde tem que chegar esse pleito. Então, vai depender muito do lugar onde está decidido, e depois as duas companhias vão alegar, fazer acusações e alegações, etc. Mas eu mesmo que eu esperaria que tenha algum benefício financeiro para recuperar todos os custos perdidos do Embraer, ao mesmo tempo, eu considero a Embraer muito mais do que as ações e o liquidez financeiro da Caixa, né? É uma empresa produtiva com sabedoria e história e trabalhadores bem capacitados e muitos trabalhos importantes para o desenvolvimento do Brasil e da região de São José dos Campos. Então, a recuperação desse dinheiro é importante, obviamente, mas mais importante é uma quantidade de inversão e de compromisso com a companhia para renovar sua produtividade, seu caminho
mercado global, num momento muito difícil nesse contexto atual. Recuperar as perdas que a Embraer teve é importante para a companhia ter êxito nessa ação? É correto, é importante sim, é importante para a Embraer, nesse ponto ela tomou a decisão correta, e o que nós temos de valores são basicamente uns 75 milhões de dólares de indenização pela ruptura do contrato, e além disso ela tem que ressarcir os gastos que a Embraer gastou para fazer essa cisão, o que representa aproximadamente, vamos colocar aí, grosso modo, uns 100 milhões, pelo menos uns 100 milhões de dólares. Então, 100 milhões de dólares, mais uns 70, vamos colocar, arredondando, alguma coisa próximo de 200 milhões de dólares que ela teria de ser ressarcida. Isso daí, ela é importante para a Embraer? É claro, 600 milhões de dólares numa empresa como ela. O que mostra o quê? Que essa estratégia de desmonte que foi adotada na Embraer levaram a prejuízos. Parte desse prejuízo, a Embraer, que é o prejuízo financeiro, vamos dizer assim, isso daí a Embraer está procurando corretamente, procurando o seu ressarcimento. Estava em contrato, ela vai ter que procurar. Como ela vai conseguir isso? Em qual prazo vai conseguir isso? Se vai conseguir isso, existe uma questão. Agora, mesmo que ela seja ressarcida ou não, tem outros custos dessa estratégia que ela adotou, voltada, né, para entregar a principal parte dela para a Boeing, que é o quê? Foram os outros custos. Os custos que nós chamamos intangíveis, que eu não tenho como calcular, que é o custo do desmonte da sinergia, muito bem colocado pela Marina. A Marina colocou uns detalhes, inclusive do ponto de vista os custos pessoais dos funcionários, de terem que mudar de cidade, mudar de área, e isso para a empresa também tem um custo digamos, essa cisão de equipes, e um custo estratégico, porque ao longo desses 2 anos e pouco dessa busca, a empresa ficou em compasso de espera. Então, esses não tem como ressarcir. O outro financeiro talvez tenha como ressarcir. A empresa pode sobreviver sem essa... Acredito que sim, mas numa situação de dificuldades, de desafios, né, passa a ser considerável. Não é tão pouco, não podemos desconsiderar isso para um processo de ela voltar à estrutura, porque agora ela vai ter que gastar ela gastou, digamos, para fazer a cisão, e agora ela vai ter que gastar, não sei em qual proporção, mas vai ter que ter um gasto para fazer uma reestruturação, uma reintegração dela novamente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informações sobre o distrato entre Boeing e Embraer e as implicações disso para a empresa brasileira. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre o distrato entre Boeing e Embraer, um negócio que acabou não dando certo. Estão conosco aqui o Marcos Barbieri e a Marina Sassi. Marina, detalha para a gente como é que foi a negociação do sindicato, que além de todos os problemas decorrentes do distrato com a Boeing, o mercado financeiro, mas também estamos em tempo de coronavírus e a fábrica teve que reduzir aí a sua jornada, reduzir os seus trabalhadores. Teve uma votação pela internet, a gente acompanhou aqui nos veículos do Sindicato dos Metalúrgicos e vocês acabaram chegando a um acordo. Como é que foi esse acordo? Quais foram as bases? Então, na verdade, como eu falei, tem uma parte menor que está trabalhando na empresa, né? Outra parte que está trabalhando em casa e uma terceira parte que está com um contrato de trabalho suspenso. Sem vencimentos, com vencimentos. Como? Essas pessoas estão recebendo salário com redução. Como é que está funcionando? Então, vamos lá, cada um. Primeiro, né, foi uma briga importante. A gente conseguiu estabilidade no emprego, acho que isso é fundamental para todos os trabalhadores. Os trabalhadores estão na fábrica, que esses não sofreram nenhuma alteração, digamos assim, entre aspas, né, tirando toda uma rotina
diferente para conter a transmissão, né, do vírus, então álcool gel, máscara, tudo isso, o contrato de trabalho segue igual, eles continuam sem redução de jornada nem de salário, mas com estabilidade de 4 meses. Os trabalhadores que estão em home office tiveram redução de jornada e aí com redução de salário, né? Mas existe uma tabelinha, inclusive, depende. Essa diferença da redução de jornada, ela é complementada pelo governo no valor de até mais ou menos R$450. Né? Se a redução da jornada, do salário, desculpa, for superior a esses R$450, esse prejuízo fica, digamos, para o trabalhador. Né? E o layoff também tem uma escala, né? Então, para trabalhadores que recebem até R$3.000, são cerca de 80%, mais ou menos. De 3 a 5, 70, 75. De 5 a 12, eu não vou lembrar exatamente os números, né? Mas outra, acima de 12 mil, uma outra porcentagem. O governo, ele complementa com R$1.260, mas, enfim, a totalidade tem algum prejuízo no salário, alguns tem mais, outros, quanto mais alto o salário, maior a perda salarial. Né? E a estabilidade, no caso dos funcionários com redução de jornada e para os trabalhadores que estão em layoff, é o seguinte: o período que você tem com esse contrato diferenciado é o período que você tem de estabilidade. Então, por exemplo, eu estou em 2 meses de layoff, eu vou ter 4 meses de estabilidade, os 2 de layoff mais 2 sequentes, né? A redução de jornada pode ser até 3 meses, então seriam 6 de estabilidade. É uma situação bastante difícil, o sindicato negociou, procurando melhorar, né, sempre o que foi possível, mas no final foi contra a proposta, mas a proposta foi aprovada, inclusive com uma margem bastante significativa. Ok, então os trabalhadores da Embraer tiveram aí as suas perdas também por conta do coronavírus. E logo na sequência do anúncio do distrato entre Boeing e Embraer, logo que a Boeing anunciou que estava desistindo do negócio, o governo brasileiro, na figura do presidente Jair Bolsonaro, diz que o país poderia tentar negociar a empresa com outras companhias de outros países. O vice-general Hamilton Mourão sugeriu que essa parceria poderia ser estabelecida com a China. Nós vamos ouvir agora a opinião do pesquisador que fez um estudo sobre a questão nacional da Embraer, o Arthur Monte Cardoso, sobre a empresa não ser uma empresa nacional, como alguns defendem, e ele alerta sobre os riscos dessa panaceia de uma nova parceria com os chineses. Vamos acompanhar, vou compartilhar aqui na tela para todo mundo poder ver. A situação da Embraer, digamos assim, ela é estruturalmente delicada e ficou particularmente delicada nesse momento, né? Desde as negociações com a Boeing, que agora fracassaram, né? E, digamos assim, com a sobreposição dessa crise internacional do transporte aéreo, que vai impactar todas as indústrias também, né? Eu falo que ela é, digamos assim, delicada do ponto estrutural, porque apesar da Embraer ser conhecidamente a líder na venda de aviões comerciais do porte que ela produz, que são reconhecidos pelos seus clientes como equipamentos de muito boa qualidade, que exigem menores custos de manutenção, então tem uma boa resposta, né? A tendência do mercado era de aumentar a concorrência com a entrada de novos modelos, sejam da Bombardier, que era a sua principal concorrente direta, que acabou sendo absorvida pela Airbus. Então, esse modelo da aviação comercial da Bombardier, absorvida pela Airbus, colocou uma pressão muito grande concorrencial sobre a Embraer, porque ela passou a concorrer não mais com uma empresa de um porte equivalente, mas com uma empresa muito maior. Por outro lado, havia novos projetos entrando, né? Tanto da Rússia como da China e até mesmo do Japão, que tem empresas com suporte estatal
estratégico muito grande para a produção dessas aeronaves. Então, significa que a gente estava entrando num mercado que era uma espécie de duopólio, né? Embraer e Bombardier reinaram as soberanas durante mais ou menos 2 décadas e passou aí a contar com novas empresas entrando com projetos e com uma injeção muito grande de recursos por parte dos seus respectivos estados para formar essas empresas, para dar uma força extra para que elas pudessem concorrer e se estabelecer no mercado mundial. Esse suporte adicional a gente não conseguia enxergar do lado do Estado brasileiro, tá? Apesar de ter muito suporte, muito investimento, muitos recursos, mas, digamos assim, relativamente à capacidade ou à disposição de investimento da Rússia, da China ou do Japão, seria relativamente menor. E, em particular, agora, do ponto de vista conjuntural, a crise ela coloca uma dificuldade muito grande para a Embraer, porque certamente vai exigir que as empresas elas se acostumem com um período de vendas menores, a capacidade ociosa nas suas plantas industriais, uma redução dos investimentos de pesquisa, de desenvolvimento de novos projetos. A minha opinião era de que antes mesmo do processo de venda da Boeing, né, que se tornou, no início era chamado de acordo, de joint venture, mas na verdade era a venda da principal parte da Embraer, que é a sua aviação comercial, mais valiosa, com maior projeção internacional, né? E que o ideal seria que a Embraer pudesse fazer parcerias comerciais, ou seja, para tentar ocupar espaços comerciais, vender para determinar e conseguir fazer com isso, digamos assim, manter-se durante um determinado período. A dificuldade dessas propostas de parcerias nesse momento é que todas elas têm, de certa forma, a tendência a absorver a capacidade produtiva e tecnológica da Embraer. Fosse essa proposta de venda com a Boeing, fosse a proposta de venda, por exemplo, parceria, joint venture com a Comac, né, seria uma proposta muito difícil para a perpetuação da Embraer no futuro. É muito importante, então, levar em consideração que a própria Embraer já fez uma experiência, já teve uma experiência de produção internacional em parceria com a China. Então, ela constituiu uma planta produtiva dos seus RJ, né, que foram aviões de muito sucesso comercial nos anos 90 e início dos anos 2000, foram responsáveis por essa virada da Embraer, enquanto a Embraer tal, com a tecnologia acumulada então. E essa experiência, na realidade, não foi tão vantajosa do ponto de vista comercial, né? A contrapartida esperada era abrir o mercado chinês, que estava se desenvolvendo para a venda de aeronaves brasileiras produzidas na China, e acabou que essa parceria terminou com a China acumulando aprendizado tecnológico com base na indústria da Embraer, instalada na China, né? Isso relatado por várias reportagens, estudiosos dessa experiência, e que colocam, na verdade, essas experiências de parceria, elas têm risco associado, né? Você estabelecer uma parceria de produção em que um país estrangeiro pode acabar aprendendo como fazer, se apropriando da sua tecnologia e se tornando depois um competidor. Então, contavelmente, a Embraer vai ter que estabelecer algum tipo de parceria para manter mercados, para disputar esse tipo de mercado. Contudo, todos esses passos eles são muito estratégicos, eles estão muito delicados, eles exigem um pensamento lá na frente, porque, caso contrário, isso pode se tornar, assim como era o projeto da Boeing, um risco a longo prazo de desmonte da planta industrial, de desmobilização da sua força de trabalho para outros países, etc. Isso pode significar também colocar em risco a sobrevivência da empresa a longo prazo. Marcos Barbieri, considerando esse cenário mundial em que a gente tem uma disputa tecnológica, econômica, financeira entre Estados Unidos e China, em que, por exemplo, o presidente Trump está colocando dificuldades para que a China participe no Brasil da concorrência do 5G de internet, em que o presidente Trump está colocando empecilhos para que empresas exportem, forneçam peças para o C-919, o avião da Comac, que está há 12 anos lá em desenvolvimento.
Você acredita que seria possível o governo brasileiro, de uma hora para outra, dar essa guinada e entregar a sua única player tecnológica nas mãos dos chineses? Não, eu não acredito. Eu não acredito, e se houvesse essa possibilidade, que na minha opinião seria extremamente remota, seria também um problema muito sério, seria inconsequente fazer esse tipo digamos, de venda, assim como foi a proposta de venda para a Boeing. Quer dizer, a proposta de venda seria o quê? Retirar a principal negócio da Embraer e transferir para uma empresa estrangeira. Seja Boeing, seja Comac, ou seja qualquer outra empresa estrangeira, se eu fizer isso, a consequência vai ser a mesma. Qual que é a consequência? O desmonte da Embraer. Eu vou levar um desmonte da Embraer. No caso ainda da China, esse desmonte, essa possibilidade se agrava pelo que você colocou, pela questão da disputa geopolítica e por um outro elemento. Toda a estrutura, se eu analisar, da Embraer, é uma estrutura no qual a cadeia produtiva das aeronaves, não só da área comercial, mas das outras áreas de defesa e também executivas, é uma estrutura feita por empresas, digamos, ocidentais, europeias e estadunidenses, canadenses. No caso de tentar uma transferência de uma tecnologia estratégica para uma empresa de um país que seja contrário, digamos, onde você está vislumbrando cada vez mais uma disputa geopolítica entre o Ocidente ou Estados Unidos e China, isso daí com certeza teria uma contestação inviável. Além do que eu coloquei, o mais importante, você, em qualquer um dos casos, seria muito prejudicial ao Brasil. O importante é o Brasil procurar defender a empresa, desenvolvermos e, como colocou muito bem o Arthur, nós buscarmos parcerias que podem ser comerciais ou até produtivas, mas pontuais, com empresas que possam contribuir no momento e possam não gerar novos concorrentes no futuro. Temos algumas empresas no mundo, para cada determinado projeto, para cada determinado produto, uma parceria diferente. Foi o que, na verdade, a Embraer fez ao longo da história dela, fora essa questão dessa estratégia totalmente equivocada dos últimos 2 anos. Muito bem, e nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 30/4, né? É uma quinta-feira, e ontem o senador Jacques Wagner ingressou com um projeto no Senado para reestatizar a Embraer. Essa posição da reestatização é defendida pelo Sindicato dos Metalúrgicos, do qual a Marina é diretora. Marina, por que vocês defendem essa proposta? Então, esse é um debate que eu acho que é muito importante, né? Porque quando foi anunciada a intenção de venda, na verdade o sindicato defende, desde a sua privatização, foi contra a privatização, a Embraer foi uma empresa estatal, surgiu como uma empresa estatal, nós fomos contrários à privatização, né? Porque, enfim, apesar de ter sido privatizada, sempre dependeu do financiamento público. Mas eu acho que agora é uma situação absolutamente diferente, né? Apesar de ser uma bandeira de muitos anos, é uma situação agora onde a Embraer, principalmente por conta dessa decisão tomada aí há 2 anos atrás de entregar a empresa para a Boeing, está numa estrutura onde se não houver muito investimento público, se não tiver um investimento nessa empresa, a gente vai estar bastante debilitado, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro, apesar de ter tido todo um discurso, inclusive no processo de campanha e tudo mais, dizendo que defenderia, né, a nação, o Brasil acima de todos, tem uma política, inclusive nesse aspecto até diferente do próprio Trump, que é um governo também de extrema-direita, né, que o governo Trump tem uma política protecionista e tal. O governo Bolsonaro não. É uma política absolutamente entreguista, ou seja, não vai entregar para os Estados Unidos. Para quem que a gente vai entregar agora? Desculpa. Para quem que a gente vai entregar agora, né? Então, acho que a gente precisa pensar na Embraer como uma empresa estratégica de desenvolvimento de tecnologia, de geração de emprego, de comprometimento social. E nesse sentido, eu acredito que a estatização ela pode ser fundamental para manter, primeiro, a empresa
saudável nesse próximo período, ela tem liquidez para se manter por um período curto, né? A gente acredita, inclusive o próprio CEO da Embraer falou isso, mas a gente precisa pensar de forma estratégica, né? Como é que vai superar esse momento de crise do coronavírus, mas principalmente como é que vai manter a Embraer no sentido de desenvolver tecnologia, como eu falei, desenvolver empregos para o nosso país. E eu acredito que uma empresa estatal, diferente de uma empresa privada, ela tem mais condição de responder a esses problemas centrais, né? Então, é muito importante a gente falar, eu tenho pleno acordo com esse projeto colocado pelo Jacques Wagner, mas não é restatizar a empresa para salvar os lucros dos acionistas, né? Porque muitas vezes em momentos de crise a gente vê isso, empresas privadas no momento de crise vai e privatiza para conseguir salvar os acionistas, salvar o lucro de uma pequena parcela. É preciso estatizar para pensar nesse movimento mais estratégico. Eu tinha preparado um outro encerramento aqui, mas durante o programa a Marina acabou fazendo uma pergunta muito melhor que a minha para o Marcos Barbieri. A Marina perguntou se o futuro da Embraer seria pensar em projetos fora da caixinha, não é isso, Marina? Então eu queria saber, Marcos, se você vislumbra alguma possibilidade da Embraer buscar em novos mercados, estão investindo, por exemplo, em pesquisa de carros autônomos. O que você pensa a respeito disso? Olha, a Embraer, como eu coloquei, ela é uma empresa que, ao longo da história, ela teve uma estratégia de buscar ganhar competitividade através de conquistar capacitação, conquistar competências. De uma empresa lá no início dos anos 70, era uma empresa aeronáutica. Hoje, se nós verificarmos a Embraer, hoje a Embraer ela é muito mais do que uma empresa aeronáutica. Ela é um complexo aeroespacial e de defesa. Então, ela tem grande atuação na área de defesa, é a principal, para não falar a única grande empresa estratégica de defesa do Brasil. Além da defesa, recentemente, um pouco antes dessa política, digamos, de venda para a Boeing, ela havia criado uma subsidiária chamada Embraer X, ou Embraer X, voltada fundamentalmente para novas tecnologias, voltada, entre outras coisas, para desenvolver, em parceria com outras empresas, um veículo aéreo elétrico para uso urbano. É um projeto interessante, há várias empresas que estão desenvolvendo esse projeto no mundo, nos Estados Unidos, China, Europa, e a Embraer tem uma competência, está entrando dentro de uma rede de empresas nesse desenvolvimento. Eu acredito que ela é fundamental que a Embraer busque novas tecnologias, o que mostra ainda mais a importância dela dentro desse, digamos, de um ecossistema de inovação. Ela tem uma importância central. A Embraer é a única grande empresa brasileira no setor de alta tecnologia, que tem uma inserção ativa no mundo. Se imaginar o que são o segmento de alta intensidade tecnológica, a classificação que nós temos, dentro dessa classificação, no Brasil, a única grande empresa que nós temos é a Embraer. Por isso a importância dela, que transcende o setor aeronáutico. Mas, no sentido de sustentar a empresa no curto, médio prazo, isso é importante para um longo prazo. Digamos, no curto prazo, esses desafios de curto prazo, no médio prazo, a Embraer ainda é uma empresa, ela é uma empresa aeronáutica e ela vai ter que também investir em projetos aeronáuticos. É fundamental que ela, nessa reestruturação que ela precise, que ela vai ter que promover e para poder avançar, que ela busque alguns nichos, alguns segmentos, talvez em parceria com algumas empresas para um projeto, uma parceria de projeto, não uma venda, para que ela possa desenvolver e conquistar alguns novos mercados. Existem alguns setores aí que nós podemos falar da aeronáutica, que é um segmento onde ela tem a capacidade de desenvolvimento, onde ela tem a geração de emprego. Então, as duas estratégias não há uma contraposição. É uma necessidade de ela se manter e fortalecer como uma empresa aeronáutica e, ao mesmo tempo, avançar para novas tecnologias estão extrapolando a própria indústria aeronáutica. No momento em que nós estamos gravando esse programa, abril de 2020, a Aeronáutica Brasileira recebe a sua segunda unidade
do KC-390, que agora será chamado de C-390, uma mudança na estratégia de vendas do maior avião já construído e projetado no Hemisfério Sul. Marina, vocês têm observado, antes da mudança de posicionamento da Boeing, alguma indicação de que a Embraer, que restaria aquela dos 20% que ficava, iria receber novos projetos, desenvolvimento de novos aviões, aumento de investimento na planta? O que vocês que estão lá dentro sentiam com relação à Embraer Defesa para o futuro da companhia? Então, na verdade, a joint venture produzida na área de defesa seria uma divisão 51 para a Embraer, 49 para a Boeing. É diferente do setor comercial, que aí sim ficaria 20% para a Embraer e 80% para a Boeing, né? São dois projetos diferentes. Ainda assim, eu acho que 49% compromete bastante o sigilo, né, militar, e é uma situação que a gente, inclusive dos motivos da gente ser contrário à venda, tem a ver justamente com isso. Não existe nenhuma garantia de projeto estratégico, né, porque um avião é assim como um carro, ele tem um ciclo, né, você lança, você vende, ele se esgota e você precisa de um novo projeto para dar continuidade para o próximo período. Obviamente, o ciclo do avião ele é muito mais longo do que de um carro, né? Mas existe essa preocupação muito grande. Não existe nada no contrato que garantiria nenhuma vantagem, nenhuma segurança, nem vantagem, nenhuma segurança para os brasileiros como um todo, né? Então, a gente não tem nada assim num horizonte próximo, inclusive porque o carro-chefe do setor comercial é o E2, que na verdade está sendo lançado agora, né? Então, a gente tem essa preocupação do que vai ser daqui a 5, 10 anos. Talvez eu não tenha me feito entender. Os 20% que eu disse, é os 20% que não foi vendido naquela operação, mas aí haveria a composição que a Marina muito bem explicou aí, os 51% Embraer, 49% para a Boeing. O setor de defesa pode ser uma dessas saídas para o futuro da Embraer, Marcos? Olha, é fundamental. O setor de defesa agora ele passa a ter uma importância. Ele já tinha uma importância grande. A Embraer já estava, digamos, fazendo vários investimentos e diversificando para a área de defesa. E o setor de defesa ele passa a ter uma importância muito grande. Primeiro, por conta de garantir a demanda. O Estado, através do que nós chamamos poder de compra, isto é, utilizando a capacidade de comprar, por exemplo, tem o projeto muito bem colocado para os projetos do FX2, o projeto do KC-390 e outros projetos de outras áreas, o CISFRON de vigilância de fronteiras, agora, recentemente, o projeto que ela ganhou das fragatas no consórcio. Esse conjunto de projetos, se ele for robustecido com mais novas encomendas, antecipar encomendas que talvez seriam em longo prazo, nesse momento de crise, você antecipar essas encomendas, isso permite a manutenção de uma demanda para a empresa para que ela possa produzir. E a importância também da área de defesa, uma importância também de longo prazo, como ela sempre teve. Isto é o segmento onde, em geral, você consegue absorver as tecnologias mais avançadas, onde o Estado pode realizar, digamos, uma intervenção maior, isto é, possa dar um suporte maior, sem que haja qualquer contestação pela OMC. Então, não só a Embraer fez isso, mas todos os concorrentes da Embraer fazem isso. A Boeing, a Airbus, utilizam projetos militares exatamente para que haja uma capacitação não só da empresa, mas do conjunto da indústria do país, que você ganhe uma competência, e essa tecnologia, essa competência tecnológica é transferida posteriormente pela empresa ou pelos fornecedores para projetos civis. Por isso, uma crítica muito grande ao projeto de desmonte que estava sendo levado em consideração, que estava sendo levado à frente. Porque a partir do momento que eu desmontasse a área civil, a área comercial da área militar, essa capacidade de gerar competência na área militar não teria onde ser transferida na área comercial e vice-versa.
Então, você teria realmente inviabilizaria a empresa. Acredito que agora, ela reintegrando, ela sendo uma empresa integrada, uma das maneiras mais importantes do Estado intervir é através de demandas, seja de produtos militares, aeronaves principalmente, podendo antecipar até encomendas que já foram feitas, e segundo, a capacidade dela encomendar projetos, isso para permitir manter a estrutura de engenharia e de desenvolvimento da empresa nesse período de grandes desafios que nós vamos enfrentar pelos próximos anos. Tá certo. Esse assunto é muito bom. A gente gostaria de ficar aqui conversando mais tempo, mas, infelizmente, o tempo urge. O programa de hoje vai ficando por aqui. Você que nos acompanha pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube. Está aí para você na tela nesse momento. E você que quiser conhecer os demais programas feitos pela rádio do SINDICT, que mantém a programação durante a pandemia, deve acessar a nossa página no Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!